Sabe aquela sensação de que mesmo com o aumento de salário, a tranquilidade financeira parece que nunca chega? Pois é, nessa análise a gente vai desvendar o segredo para a verdadeira liberdade financeira. E olha, o truque vai muito além de simplesmente ganhar mais. O que importa mesmo é como o dinheiro é gerenciado. Vamos começar com uma pergunta que, com certeza, muita gente já se fez. Por que ganhar mais dinheiro nem sempre significa ter mais paz? É que existe um paradoxo, sabe? A tal da inflação do estilo de vida. Basicamente, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. E acaba ficando no mesmo lugar. Soa familiar? Pois é. Então, qual que é a verdadeira diferença entre quem realmente prospera e quem continua correndo atrás? A resposta, na verdade, não está no contra-cheque. Está em algo muito, mas muito mais poderoso: a inteligência financeira. É ela que impulsiona a prosperidade de verdade. Mas calma, inteligência financeira não é sobre entender de planilhas super complicadas ou de jargões do mercado financeiro, nada disso. É na prática, a habilidade de tomar decisões conscientes com o próprio dinheiro, todos os dias. É sobre alinhar os gastos com aquilo que realmente importa, com os nossos objetivos de vida. Vamos colocar lado a lado para ficar bem claro. De um lado, a gente tem a armadilha de um salário alto sem nenhum controle, que muitas vezes acaba levando a mais dívidas. E do outro, a gente tem a liberdade que a inteligência financeira traz, transformando qualquer renda em segurança em novas oportunidades. Fica óbvio, né? Não é sobre o quanto se ganha, mas sim sobre o que se faz com aquilo que se ganha. Ok, entendi. Mas como é que se desenvolve essa habilidade na prática? Bom, existe um projeto ou um plano bem claro que qualquer pessoa pode seguir. Ele se baseia em 3 pilares fundamentais e é sobre eles que a gente vai falar agora. O caminho para dominar as finanças passa por essas 3 etapas, bem simples. Primeiro, aprender, ou seja, a educação. Depois, traçar um mapa, o planejamento. E, finalmente, colocar a mão na massa, a ação. É um ciclo que não para e que transforma conhecimento em resultado de verdade. O primeiro pilar, então, é a educação. E olha, não precisa virar um especialista, não. Mas entender conceitos básicos, como os juros compostos ou a diferença entre um ativo e um passivo, isso já muda completamente o jogo. É a base para tomar qualquer boa decisão lá na frente. Com o conhecimento na mão, chegou a hora de criar o mapa, o planejamento. É aqui que os sonhos começam a ganhar números, datas para acontecer. Um orçamento bem feito, gente, não é uma camisa de força, muito pelo contrário. É uma ferramenta de liberdade que te guia na direção certa, na direção dos seus objetivos. E, finalmente, o terceiro pilar, a ação. Porque, vamos combinar, de nada adianta saber e planejar se a gente não executa. É nas pequenas decisões do dia a dia, aquele cafezinho que a gente compra sem pensar, a assinatura que a gente nem usa mais, que a verdadeira transformação financeira acontece. Consistência é a palavra-chave aqui. Tá gostando deste vídeo? Então curta e compartilhe. Agora que a gente já entendeu os pilares, vamos abrir a caixa de ferramentas. Quais são os instrumentos e os hábitos práticos que a gente pode usar no dia a dia para construir de vez a nossa inteligência financeira? A tecnologia, hoje em dia, pode ser uma aliada e tanto. Aplicativos de orçamento ajudam a gente a ver para onde o dinheiro está indo, enquanto uma planilha simples pode ser a melhor ferramenta para planejar as metas. O mais importante é criar o hábito de revisar as finanças, de olhar para elas. É isso que transforma uma ferramenta simples num hábito de sucesso. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Pensa só. Em vez de se amarrar num financiamento longo e cheio de juros, uma pessoa com inteligência financeira decide poupar por um ano para dar uma entrada bem maior num carro. Isso não é sobre se privar, sabe? É sobre fazer uma escolha estratégica, que no fim das contas economiza um dinheirão em juros e traz muito mais paz de espírito. Um dos primeiros e mais importantes passos é construir aquele colchão de segurança, a famosa reserva de emergência. Ter de 3 a 6 meses dos seus custos essenciais guardadinhos é o que vai permitir passar por imprevistos, tipo perder o emprego, sem entrar em pânico ou ter que se endividar. Tá, e depois de todo esse esforço de aprender a planejar e agir, qual é a recompensa? Acredite, vai muito além de ter mais dinheiro na conta. A gente está falando de uma transformação completa na qualidade de vida. A primeira grande recompensa é o controle. É aquela sensação de estar no comando do próprio destino financeiro, sabe? Não ser mais levado pelas circunstâncias. As decisões passam a ser suas, de forma proativa, e não só reagindo aos problemas. E esse controle constrói uma verdadeira muralha de segurança.
A gente passa a dormir melhor à noite, sabendo que existe um plano, que tem uma rede de proteção para lidar com os imprevistos e para construir o futuro que a gente quer. Com controle e segurança, finalmente vem a paz de espírito. Aquele peso do estresse financeiro que afeta tanto a nossa saúde, os relacionamentos, a felicidade, ele simplesmente vai embora. E tudo isso junto leva ao prêmio máximo, a liberdade. A liberdade de poder escolher um trabalho que faz sentido, de viajar, de investir em si mesmo, de viver a vida nos seus próprios termos, guiado por sonhos e não por contas a pagar. Essa jornada para a liberdade financeira começa com um passo só, um de cada vez. Então, a pergunta que fica é: qual vai ser o seu primeiro passo hoje? E aí, tem alguma dúvida sobre o assunto? Então manda aqui nos comentários para a gente entender o que você está achando. Aproveita e se inscreve no canal.